abrir a Bíblia Sagrada no livro de João, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. O tema de hoje é a evidência de um coração nascido de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este Nicodemos, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é o Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Deus querido e amado, Deus bom, Deus maravilhoso, Deus conselheiro, Deus forte, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus magnífico, Deus grandioso, o Redentor que vive. Estamos aqui reunidos esta noite, celebrando a nossa salvação, mas também, Senhor, antecipando, vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Por isso, Senhor, abrimos o nosso coração, a mente, esta mente, liberamos a mente de Cristo em nós, este coração que foi circuncidado pelo poder da palavra de Deus. Senhor, esta palavra viva, esta palavra eficaz, ela vai até os intentos do coração, ela corta o espírito da alma, a carne do espírito. Oh, que alegria sabermos que esta palavra não retornará vazia, ela cumprirá os desígnios do Senhor. E toda a igreja de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado. Meus amados irmãos, minha família, abençoados do Senhor, pedras que vivem, eleitos segundo a presciência de Deus, aqueles que foram predestinados em amor, chamados, justificados e glorificados, meus filhinhos em Cristo Jesus. Meus amados, muitas pessoas confundem o batismo nas águas, os ritos, as cerimônias e os sacrifícios com salvação. Muitas pessoas confundem. Se eu faço um rito, se eu faço um sacrifício, se eu sou lavado na água, se eu faço uma vigília, isto já é prova da minha salvação. Mas a verdadeira e única conversão sempre é marcada por uma transformação de vida interna. Não é apenas algo que eu faça, não é apenas uma tradição exterior. Tem ministério que diz: não corta o cabelo, não raspa a perna, não vai à praia, não vê televisão, não baila, não dança, não bebe, não fuma. E eles dizem: isto já prova a minha salvação. Não é verdade. Porque se eu me batizar nas águas, sem que haja uma transformação no meu espírito, no meu coração, no meu interior, o que serei apenas? Um crente com água na pele, mais nada. É uma formalidade judaizante, é um ato religioso desprovido de qualquer significado. Mas a verdade é que uma pessoa se torna em Cristo e pelo poder do Espírito Santo um salvo
quando ele passa pelo maior milagre que existe, que se chama regeneração. Isso é maravilhoso. O que o Espírito Santo faz? Porque a tradição diz, batiza nas águas, paga o preço, vigilia, você tem que subir no monte, não durma 2 noites. Isso tudo é desprovido de qualquer significado. São coisas da carne, e a Bíblia diz que a carne para nada aproveita. O Espírito é que dá vida. Então Paulo explica a Tito, seu companheiro de ministério, e diz assim, Tito 3, no versículo 3, pois nós também outrora, antes de termos Jesus, éramos nécios, éramos desobedientes, éramos desgarrados, éramos escravos de toda a sorte de paixões e prazeres, vivíamos em malícia, em inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, veja, ele demonstra, ele fez aqui um raio-x do que é a vida de uma pessoa que não tem Jesus. Viu ali? Odiando, com raiva, com ódio, com briga. Isso é radiografia e mostra quem éramos nós antes de termos Jesus no coração. Ele diz, quando porém se manifestou, então não é o homem que faz, não é o livre-arbítrio que faz, diz, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Agora vamos mudar o raio-x, porque você estava vendo uma pessoa pecadora, agora vem uma intervenção de Deus, da sua bondade, da sua misericórdia, e ele diz, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, quem foi o autor dessa transformação? O Senhor, o Espírito Santo. Onde ele faz essa transformação que ele chama de regeneração? Regenera, ele pega uma pessoa quebrada, morta, um vaso quebrado e faz uma torna novo. Mas não torna novo exteriormente. Porque Deus não está interessado no nosso exterior. Deus olha o nosso coração. Não é o exterior. Porque é simples, você faz, inclina a cabeça, põe a Bíblia debaixo da axila, faz boca de peixe morto e fecha os olhos um pouquinho. Você parece um crente, mas isso não é crente. Isso não quer dizer nada. Pode ter boca de peixe morto, olhinho meio fechado, Bíblia debaixo da axila. Não representa a obra que só Deus faz por bondade, misericórdia, por lavagem, por regeneração. Ele pega um homem morto em pecados e delitos, que vive nas garras de Satanás, nas trevas, na escuridão, faz a vontade do diabo e vai lá dentro do coração, dos intentos do coração, no seu espírito, e ele transforma, regenera e torna a pessoa uma nova criatura. Então, você está de acordo com o seu apóstolo, não se pode confundir religião com regeneração. Religião, todo mundo pode acender uma vela, fazer um sacrifício, andar de joelhos, isto é fácil. Então, regeneração não é religião, é um novo nascimento, é a obra do Espírito Santo, é a transformação do coração, é uma nova vida, é uma nova natureza espiritual. Estávamos mortos em pecados e delitos e Ele nos deu vida. Então, à luz da Bíblia, chama-se isto o novo nascimento. Novo nascimento. A salvação, a renovação espiritual, a regeneração. Então, a regeneração é um ato divino que dá vida àqueles que espiritualmente estavam mortos. Só Ele pode fazer isto, por misericórdia, graça, escolha. Veja o que diz Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, nascer de novo não é melhorar a conduta,
é receber um novo coração, é receber o Espírito na vida da pessoa, porque a religião só pode polir o exterior. Cristo transforma o interior. Isso se passou na minha vida e certamente se passou na tua vida. É verdade ou não é verdade? É verdade. Então uma pessoa que passa por uma regeneração não pode nascer de cerimônias. Vamos fazer uma cerimônia, um rito, vamos pagar o preço. Não, isto é pela graça de Deus. A graça de Deus tem outra implicação, é ela que gera a vida eterna. Por que o apóstolo assevera isso? Porque um homem sem Cristo é um cadáver espiritual, está morto em pecados e delitos. E só a misericórdia de Deus pode vivificar o homem, dar vida. Então a fé genuína não é um verniz, é uma raiz plantada pelo próprio Deus na nossa vida. É uma mudança radical. Diz em 2 Coríntios 5,17, vamos ler juntos agora. E se assim, leia com o apóstolo em voz alta, se assim alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Deus regenerou, éramos cadáveres espirituais, Deus nos regenerou. As coisas antigas já passaram. A morte, a condenação, o juízo, nas garras de Satanás, fazíamos o que o príncipe das potestades do ar mandava, isso passou. Eis que tudo o quê? Eis que se fizeram novas. Eis que se fizeram novas. É uma mudança radical. Pastor, e não foi o meu mérito? Não é por méritos humanos, é pela graça de Deus. Pastor, como é que começamos a perceber que uma pessoa nasceu de novo? Olha, a pessoa sabe que quem é nascido de novo não negocia com o pecado, ele repudia o pecado. Quando você vira uma pessoa repudiando o pecado e o mundo, essa pessoa nasceu de Deus. Porque não apenas crê na palavra, a sua alma passa a obedecer a Deus. O seu espírito passa a ter gozo na presença do Senhor. É diferente do que fazer jejum ou vigílias ou pagar o preço. Então, o cerne do cristianismo não está em cerimônias, ritos ou abluções, está na regeneração. Porque Hebreus 9, 9 a 10 explica isso. Olha só que precioso. Ele diz assim: isto é uma parábola para a época presente. Segundo esta se oferecem dons, sacrifícios, embora estes dons e sacrifícios, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Deus diz, qualquer sacrifício que você faz é ineficaz para você que presta culto. E ele diz assim, os quais não passam, os sacrifícios, as ordenanças, não passam de ordenanças da carne, baseadas em comidas, bebidas, abluções, que são os batismos, impostas até o tempo oportuno da reforma. Quando é que aconteceu o tempo da reforma? Quando Paulo recebeu no terceiro céu a inspiração, escreveu 14 epístolas para a igreja e começou a reforma. Paulo disse em Atos dos Apóstolos 20, que depois da minha partida surgirão lobos vorazes que arrastarão os discípulos. Então ele profetizou que quando ele tivesse partido, ou quando ele partisse para a glória de Deus, dentro da igreja, dentro das igrejas se levantariam falsos profetas para arrastar o povo atrás deles e tirá-los de Deus. Então assim viveu a igreja de Jesus um tempo muito grande de obscuridade, até que em 1525, um padre agostiniano chamado Martinho Lutero se insurgiu, se voltou contra a igreja romana, que era a igreja dominante até então, e criou uma reforma. Ele começou a dizer, mas a Bíblia diz, o justo vive por fé, Deus condena os ídolos, as imagens, e começou, Deus não pode, nós não podemos acreditar que Deus é infalível, mas o Papa também é infalível. Nós não podemos acreditar que Jesus é o Senhor, mas Maria também contribui para a salvação. Então ele se insurge e cria uma reforma protestante. Ele defendeu as suas teses, 95 teses, colocou no templo, na catedral de Augsburgo, e disse,
assim se vive como cristão. Claro, foi excomungado da igreja católica, os papas partiram para cima dele, o sistema religioso não admitiu, foi condenado, expulso, mas de Martinho Lutero, sucedendo-se João Calvino, João Knox e os demais, nasce a reforma protestante. Todas as igrejas, mesmo que não saibam, a maioria não sabe, mas todas as igrejas evangélicas deveriam de saber que elas nasceram pela reforma do Martinho Lutero. Porque só havia uma igreja dominante, a igreja de Constantino, a igreja de Roma. E daí começaram a se diversificar e a criar-se as igrejas chamadas evangélicas e protestantes, que somos uma dissensão da igreja romana. Então eu não posso fazer o que Roma faz. Eu não posso crer no que Roma crê. Eu nasci de novo. Eu não posso crer que um homem tem infalibilidade. Infalibilidade, não falha. Gente, só Jesus Cristo. Que um homem, se eu me ajoelhar ao lado dele, disser: Padre, abençoai-me, eu pequei, eu fiz isto e aquilo, e o Padre diz: eu te perdoo, vai, reza 10 Ave Marias e um Pai Nosso, está perdoado. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Jesus Cristo. A não ser Jesus Cristo. Então, quer dizer, apóstolo, que é possível uma pessoa estar na igreja e não estar em Cristo? É possível. Que não tenha sofrido uma transformação, não tenha havido uma mudança. Porque a mulher é rixosa, briga com o marido, bate no marido, o marido na mulher, mas agora eu sou crente, eu já bato menos, já digo menos palavrão, já fumo menos. Não aconteceu nada. Ele está na igreja, mas não está em Cristo. Cristo não foi formado nela. Paulo diz que sentia dores de parto até que Cristo fosse formado na vida das pessoas. Então essa transformação, esta mudança se chama novo nascimento. E eu vou voltar agora para a passagem de João 3, que é muito significativa. Eu acho que deveria ser a primeira mensagem que todas as pessoas salvas teriam que ouvir. João 3,3 diz assim: a isto respondeu Jesus, está falando a Nicodemos. Quem era Nicodemos? Era um mestre religioso, muito respeitado, mas ele não sabia que a entrada no reino dependia não de status nem de obras humanas, mas do Espírito Santo. Ele era um religioso, era um líder dos fariseus, mestre de Israel, abastado. Ele era considerado um arcon, da palavra grega, um governante. E diz que de noite ele procurou Jesus, porque ele queria mais, porque a religião não o satisfazia. Todos os mandamentos do velho pacto, Moisés, os livros todos do antigo pacto, ele diz: mas isto não trouxe novidade à minha vida, eu tenho sede, eu tenho fome. E diz que de noite ele procurou Jesus, e disse: Jesus, você realmente é um mestre, porque só alguém que tem Deus pode fazer o que você faz. Ninguém pode fazer a menos que Deus esteja com ele. Então, este mestre judeu, religioso, que só tinha religião, não tinha novo nascimento, não tinha sido regenerado, ele começou a ver as maravilhas, os sinais, os milagres que Jesus fazia. Ele começou a entender que Jesus era o Messias, e ele o procura e diz: tem que acontecer alguma coisa em mim. Eu pertenço ao Sinédrio, eu sou abastado, eu sou fariseu, eu sou da alta cúpula religiosa, mas o que você faz não se compara nada ao que é a vida da lei. Explica-me. E então Jesus foi enfático. Jesus disse: Nicodemos, você tem que nascer de novo. E ele disse: será reencarnação? Disse Jesus: que acaba o homem morrer uma só vez, sexo juízo, não é reencarnação. Ele disse: o que é então nascer de novo? Ele disse: ter um novo começo, uma transformação interior. É nascer do alto, é nascer da água, da palavra, é nascer do Espírito, é nascer de novo. E quem estava falando a Nicodemos não era uma voz do ar, era a voz de Cristo. A ipsíssima vox.
a ipsíssima verbos, a palavra, a voz. Eles estavam ouvindo a voz de Deus em Cristo Jesus, o verbo. Então o verbo diz a ele: olha, você tem que abandonar essa religião, cara. Você está preso, aprisionado a uma religião, como hoje há milhares de pessoas presas ao espiritismo, presos aos altares, presos aos gongás, a cartomante, a quiromante, a contato com os mortos, búzios, cartas, mapa astral. Isso é uma prisão. Isso não leva a nada a não ser a destruição. Não leva a nada, não salva. Então Jesus disse: olha, você tem que ser uma nova criatura. E quem é nova criatura sabe que é salva. Ele diz: nada me pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só diz isto quem é salvo. Quem não é salvo diz: eu duvido da salvação. Eu acho que predestinação não existe. Eu acho que livre-arbítrio é o direito do homem. E aí contradiz tudo o que Deus fala. Então, amado, o Espírito Santo não apenas nos guia, mas transforma. Você sabe que Deus tem a capacidade de transformar nessa regeneração até desejos pessoais, afetos, prioridades. Amado, Deus cria uma coisa muito importante no novo nascido, que é o amor pela comunhão com o corpo de Cristo. Ela sabe, ser igreja não é uma coisa opcional. Só ama a igreja e só está na igreja quem evidencia realmente que nasceu de novo. Senão está na televisão vendo novela. Domingo tem chuva, não vem à igreja. Dia dos Pais, não quer nem saber do Pai Celestial. Então, você percebe que o Espírito Santo transforma até desejos. A pessoa diz: meu desejo agora era estar... Não, mas o desejo de Deus, afetos, a pessoa anda em busca de um afeto. Então ele diz: o que vier a mim não lançarei fora. Qualquer homem está bom para mim, qualquer mulher está boa para mim. Mas quando ele é nascido de Deus, ele sabe: não, eu só posso me casar com um varão de Deus, tenha fé, tenha nascido de Deus, se possível pertença à mesma igreja, tenha a aprovação da igreja, da liderança da igreja, das famílias. Ele sabe que as prioridades têm que ser de Deus e não mais da sua vida. Então ele disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Para entrar no reino, ele não disse: Nicodemos, vamos marcar uma festa no próximo sábado na Barra da Tijuca, vamos lá para a praia da Macumba, lá no Recreio dos Bandeirantes, e então vamos juntar 1000 pessoas para mostrar ao mundo. O quê? Nós temos irmãos na igreja que passaram por 10, 15, 18 igrejas, batizaram 5, 10, 15, 18 vezes e não eram nascidos de Deus. Porque não é a água da praia, do rio ou do batistério. A água clava é a palavra. Essa é a água clava. E os sentimentos, as prioridades mudam totalmente, amado. Uma pessoa que tem Jesus, que nasceu de novo, ela sabe que não pode odiar, não pode ser amargurado, tem que perdoar. São novos valores que vêm à vida da pessoa. Se a pessoa diz: eu não perdoo, essa pessoa não nasceu nem de novo, nem de velho, não nasceu de nada. Porque ele sabe que o perdão é o segredo da cura. O nosso corpo fala: se você retiver uma falta de perdão aí, vai estourar o teu coração, vai ter AVC, vai arrebentar uma veia, porque você tem ira, você tem raiva. A Bíblia diz: não pode ter ira, não pode ter raiva, não pode mentir, não pode roubar, não pode falar mal. Você percebe? Não se muda uma pessoa com o batismo nas águas se o Espírito Santo não mudar a pessoa. Então, uma pessoa que é nascida de Deus, as coisas que a pessoa amava do mundo, agora ela rechaça. Você tem peito agora para ir a uma roda de samba? Você rechaça. Tem gente aqui que pertencia ao samba, mas hoje não consegue mais. Então você tem peito para fazer um rap
Howard, sexta-feira à noite, com os colegas de trabalho, todo mundo batendo cerveja e cachaça, não sei o quê. Você tem coragem de ir lá no meio e dizer, glória a Deus, eu sou... Não, você diz, não, eu rechaço isso. Antes eu amava, mas agora eu rechaço. E as coisas de Deus que antes não amava, agora são o tesouro da minha alma. Diga glória a Deus, amado. É o tesouro da nossa alma. É o tesouro da nossa alma. Então, amados, afetos são mudados, relacionamentos são mudados, desejos são transformados. Há uma mudança interna chamada conversão, regeneração, salvação do ser humano. Agora somos cheios do Espírito Santo, somos selados, somos ungidos para a eternidade e não baseamos mais nenhuma segurança espiritual com as coisas da carne, porque a carne para nada aproveita. Nem o sacrifício. Qualquer sacrifício da carne não tem valor diante de Deus. Então, apóstolo, o senhor ainda tem tempo. Me diga quais são os sinais da vida de uma pessoa não regenerada. Primeiro é falta de arrependimento. A falta de reconciliação com Deus, amado. Tem pessoas que nunca se arrependem de nada, nenhum pecado, não infringiram nada, o mundo é que é culpado de tudo. Então, o que é o verdadeiro arrependimento? Do original grego chama-se metanoia, quer dizer mudança de mente, mudança de coração, transformação profunda na forma de pensar, na forma de agir, mudança radical de direção. As atitudes passam a ser outras, o comportamento é outro, é um novo caminho de vida, sabe? Não permite mais o pecado dominar a pessoa. Diz isso em 1 João 3,9, vamos lá abrir, 1 João 3,9 diz, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Quer dizer que as coisas que nós amávamos, nós agora rechaçamos. As coisas de Deus que nós, os nossos pecados, somos reconciliados com Deus e Deus diz, é nesta direção. Isso é maravilhoso. Não pode viver na prática do pecado. Então o verdadeiro crente não pode mentir. Não pode. Pastor, mas só uma mentirinha pequenininha. Mentira é grande ou pequena, é mentira. Mentira é arma de Satanás. Não pode mentir, não pode cobiçar. Porque aquele irmão comprou um carro novo, hein? Deve ter roubado, eu quero. Não pode cobiçar, não pode fofocar, não pode trapacear, não pode guardar amargura, não vive na prática do pecado. Você está entendendo o que é o novo nascimento? A plenitude, a magnificência do que é nascer pelo Espírito da palavra e do alto. 1 João 3,8, agora Deus fala, quem é que vive no pecado? Ele diz assim, aquele que pratica o pecado procede do... apóstolo, então os rebeldes das igrejas que abandonam, que traem, gente, procedem do diabo. Estavam, mas não eram. De qualquer igreja, estou falando de qualquer igreja. Quando você vê as pessoas se insurgirem, rebeldes, amado, não eram dos nossos, não eram da prática da santidade da vida espiritual, não eram nascidos. O indivíduo que peita uma igreja, que peita uma liderança angelical, não é nascido de Deus. Não é nascido. Então aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então o verdadeiro crente tem fome da palavra. 1 de Pedro 2,2 diz assim, 1 de Pedro 2,2, está na página 3, 1 de Pedro 2,2, um pouquinho à frente, 1 de Pedro, aí, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento. Então, desejar o genuíno leite, o que é o leite? É a compreensão da primeira graça. Porque
Porque a Bíblia diz que foi nos dada a plenitude de graça sobre graça. Um segundo benefício. Então o primeiro benefício é desejar o leite sagrado, a palavra, o início da palavra. E depois vem a segunda graça, a plenitude da graça, que já é viver os resultados da doutrina, é ver Deus agir na vida da pessoa. Diz, desejai. Salmo 1:2 disse: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então note uma coisa, antes os nossos olhos espirituais estavam cegos, agora nós temos a capacidade de discernir o bem e o mal, o que é de Deus, o que é do diabo. Ainda mais, quem nasceu de novo não caminha entre mortos espirituais, vive no meio da igreja viva de Deus, porque Deus não é um Deus de mortos. Agora quem é nascido de Deus diz, Cristo em nós. Amado, Cristo em nós não é uma metáfora, é a realidade que molda as minhas atitudes. Cristo em mim é a esperança da glória. Então a nova criatura, quem nasceu de novo, conforme Deus, o Senhor Jesus estava falando a Nicodemos, é uma pessoa que não apenas fala de Jesus, mas ela reflete Jesus em tudo que faz. É o marido que ama a sua esposa, dá a vida por ela. É a esposa que é submissa ao marido. É o filho que é obediente aos pais. São os pais que não tratam os filhos com ira. Isto é nascido de Deus. Isto é o novo nascimento. É por isso que você diz, o Brasil tem 40 e poucos milhões de evangélicos. Mas não tem 40 e poucos milhões de pessoas nascidas de Deus, senão não fariam o que fazem contra as igrejas. Então quem nasceu de novo não teme até a morte, pois já passou da morte para a vida. Então, meus irmãos, vamos adiante. O verdadeiro crente é obediente. Olha o que diz João 14:15. João 14, se me amais, então guardareis os meus mandamentos. Se eu amo, eu amo a palavra. Se eu amo a Deus, eu amo a palavra, eu amo a igreja, a instituição que Ele criou no mundo. Tito 1,16 disse, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. E é por isso que são abomináveis, são desobedientes, são reprovados. Veja, Paulo está falando a Tito como pessoas que estão, mas não são. Porque negam as obras de Deus e diz que são abomináveis, são desobedientes, são reprovados. Apóstolo, mas isso é muito pesado. Discuta com Deus, amado. Eu estou lendo a palavra de Deus. Isto é verdade. Isto que eu estou passando é pura e legítima verdade. Então, em João 15:6 disse, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanho, lanço no fogo e o queimo. Olha o que diz isto, se alguém não permanecer em mim. Eu tenho 46 anos e meio de pastor, eu já vi muita água, eu já vi muita gente. Quantas pessoas subiam aqui, me abraçavam, beijavam, apertavam, diziam, o senhor meu pastor, eu te amo, eu dou a vida por você. Amado, e provaram que não eram nascidos de Deus, porque quem é nascido de Deus não mente, não engana, não trapaceia, é legítimo. E vou lhe dizer uma coisa, não pense que eu faço alguma coisa, ou a liderança da igreja faça alguma coisa contra estas pessoas. O próprio Deus se encarrega de tirar a maçã podre, para não estragar o resto do cesto. Eu nunca me disse a ninguém, vá-se embora da igreja, e tenho direito à luz da Bíblia, nunca disse. O que eu vi sempre foi Deus dizer, não volte a este lugar, aqui é uma virgem pura, está sendo preparada para um só esposo que é Cristo, aqui não se serve a outro evangelho, a outro espírito, a outra palavra, não, aqui não se prega além do que, ele chegou a dizer, se um anjo onde nós pregar um evangelho que vá além da graça de Deus, seja anátema. Então, nós somos um povo muito especial, amado. A igreja, por isso é que eu me sensibilizo muito quando eu vejo tanta gente numa quarta-feira tão problemática da cidade, tiro, bala, morre, assalto, e as pessoas vêm à igreja, porque sabem que são nascidas de Deus, isto é parte da sua vida, não pode abrir mão, não há retorno. Quem não me ama, 1 de Pedro 3,14 diz isso, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, está morto, é um cadáver espiritual. Então, com muito carinho, olha a pessoa que está do seu lado e diga, eu te amo.
Diga, eu te amo, porque isto é parte da vida do novo nascido. Não, eu amo o senhor, mas aquela irmã ali eu não amo. Aquela não, aquela eu até vou embora da igreja. Se essa senhora estiver aqui, eu não volto. Você vê? Diga que ama. Eu amo vocês, eu amo vocês. Eu amo você, minha esposa, meus filhos, meus amigos, minha equipe de televisão, o povo de Deus neste ministério, as pessoas que estão do outro lado das mídias, que vêm beber desta água. Eu amo você. Mas o senhor não sabe quem eu sou, mas Deus sabe, amado. Por isso é que Ele te colocou aí diante das mídias sociais. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus. O verdadeiro cristão tem testemunho de vida. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Então o meu Espírito diz assim para o meu Espírito, o Espírito com o meu Espírito, o Espírito com o Espírito Santo: eu sou um filho de Deus, eu sou mais do que vencedor, eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou cabeça, nenhuma arma forjada pode prevalecer. Então é isso que você é, o seu nascido de Deus. Por isso você está aqui esta noite. Então, quando uma pessoa tem testemunho de vida, amado, quando é o próprio Espírito que diz: você é meu filho, você é meu filho, amado, correntes são quebradas, olhos espirituais são abertos, a alma desperta do sono espiritual, ela tem uma vida rendida a Cristo. Então há uma diferença entre religião e transformação interna. O novo coração não foi feito para a escravidão, amado. Foi feito para a liberdade do reino. Eu sou livre, diga: eu sou livre. Deus semeou em nós uma semente incorruptível. Essa semente não se perde, ela floresce para a eternidade. Então qual é o aviso final? Tenho agora 5 minutos. 1 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Senão é que estáis reprovados. Se eu não tiver este approach, este entendimento, Cristo em mim, a esperança da glória, eu estou reprovado. Agora, eu não posso ser uma pessoa na igreja e uma pessoa lá fora. Eu não posso fingir que amo a minha família aqui dentro da igreja e depois lá fora salta um rolé, uma DR. DR quer dizer discussão de relação. Quando o marido e mulher começam: porque você disse, você fez, você disse, passado um pouco dá um chute, dá um arranhão, tira o cabelo, arranca os dentes, tira os, sabe? E depois no fim diz: oh, Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. É uma benção, é uma benção. Então vê se estás na fé, vê se você está separado dos valores do mundo, veja quais são os valores mais importantes da tua vida, veja se o teu coração passou mesmo por uma regeneração, veja se a forma que você está amando o seu marido, a sua esposa, é uma coisa legal. Você quando o teu marido, você que trabalha em casa, que trabalha mais que o marido, você trabalha em casa, um monte de coisa, quando o teu marido chega, o que você diz? Temos contas a pagar, chegou o boleto, conta de energia, o vizinho diz, ou você diz: meu amor, vem cá, eu vou te dar a beleza, a doçura do meu carinho por você, o meu homem, o meu guerreiro, o meu preto bom, você é a minha vida, vem cá meu filho, senta aqui no meu colo, aleluia, dá um beijinho aqui, dá outro aqui, aperta daqui, aperta lá. Isso é diferente, isso é nascido de Deus. Não tem homem à míngua, pô, minha mulher não me beija há 40 anos, fica dizendo que tem uma dor aqui, não pode abrir a boca, a língua, nem língua, poxa, ela diz que tem uma verruga na língua. Você não é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus se atraca, se agarra, ama. A vida é curta, se você não amar, vai passar, amado. Só quem nasce de Deus pode ver o reino. Então a salvação é evidenciada por uma vida transformada, uma entrega genuína ao Cristo. Por isso é que Colossenses 1:27 diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. É Deus vivendo em nós. 1 de Pedro 1:23, acabamos de ler: mas fostes regenerados não de semente corruptível, fostes regenerados, já foram, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, regeneração muda o caminho, muda o destino. Saímos de prisão espiritual para a liberdade em Cristo. E eu termino com Ezequiel 36:26. Dar-vos-ei um coração novo. Puxa, eu vou dizer,
A minha esposa estava ontem dizendo, estava contando as coisas da família, da minha família. Ela disse, poxa, você sempre foi o mais agregador da família, você sempre foi o que amou a família. E eu disse, verdade, desde criança era o único também que agregava, que queria a família junta, que amava o meu pai intensamente, amava a minha mãe. Minha mãe morreu com 95 anos me chamando de anjo. Dar-vos-ei um coração novo, porém de vós um espírito novo. Olha aí o novo nascimento. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O novo nascido é sensível à voz de Deus. Sensível à voz de Deus. Amado, então a regeneração não é um ponto final, é o início de uma jornada gloriosa que nos levará a viver com Cristo eternamente. O nascido de novo não caminha para a incerteza, mas para a vitória eterna de Jesus. Queria eu ter ouvido isto há 50 anos atrás, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Deus único e Deus verdadeiro, eu ainda tenho alguns minutos, Pai. Eu lancei a palavra, eu coloquei a mão no meu alforje, eu tirei a semente e eu joguei no coração dos eleitos do Senhor. Essas sementes já estão germinando. Mas entre nós, Senhor, há pessoas doentes e enfermas. Do outro lado, há pessoas doentes e enfermas. Já foram a todos os médicos possíveis e imaginários. Já percorreram Seca e Meca. O médico diz que tem câncer. E nós clamamos pelo poder de Deus sobre cada pessoa diagnosticada com câncer. Ou aqui dentro, ou no nosso município, ou no nosso estado, ou no nosso país. Tu és o Deus que sara todas as enfermidades. Repreendemos em teu nome toda a célula maligna, todo tumor, toda metástase. Declaramos que o sangue de Cristo purifica o corpo, traz cura, traz restauração de vida, traz abundância. Que cada enfermo sinta agora a virtude que saiu da cruz do Calvário. Receba agora saúde para o teu corpo, saúde para as tuas emoções. Oro também por pessoas com doenças neurológicas, emocionais, alguém que foi acometido de um AVC, está numa grande depressão, numa ansiedade negativa, Pai de amor, muitos estão sofrendo, sequelas neurológicas, crise de depressão. Pedimos que a mente seja restaurada pelo poder do Espírito Santo. Ordenamos o equilíbrio químico do cérebro, a restauração dos neurônios, paz na alma, libertação de prisões emocionais. Que a mente de Cristo governe cada pensamento e traga vitória sobre toda a perturbação. Clamamos por pessoas que lutam com dificuldades respiratórias, sufocamento, falta de ar. Sopra agora o teu Espírito Santo sobre os pulmões. Repreendemos inflamações, infecções, vírus, bactérias. Declaramos restauração total dos pulmões, oxigenação normal, respiração livre. Que em cada enfermo sinta agora o teu sopro de vida. Senhor, há pessoas dentro de hospitais, dentro de CTIs, Senhor. Tu és o socorro bem presente. Visita lá no Miguel Couto, no CTI, o nosso irmão Eduardo, Deus. A medicina não pode fazer mais nada, mas tu podes, tu és o Deus do impossível, meu Pai. Tu és o Deus do impossível. Oro por doenças cardiovasculares, pessoas que sofrem de hipertensão, tiveram infarto, arritmias, doenças cardíacas. Senhor, toca agora o coração físico do enfermo, purifica o sangue, abre as artérias, fortalece os músculos, o coração, dá vida longa, dá vida saudável. Declaramos que o coração baterá no ritmo perfeito da criação, sustentado pela tua graça. Em nome de Jesus. Há pessoas aqui, Senhor, que tu amas tanto,
que querem recomeçar as suas vidas, querem reconstruir a sua vida afetiva, casamento, família. E nós sabemos, Deus, que nesta terra, entre bilhões de pessoas, há alguém preparado por Ti, para esta Tua serva, para este Teu servo. Em nome de Jesus, Pai, mostra a Tua glória, faz os caminhos se cruzarem, faz a aproximação destas almas e mostra a Tua glória, a felicidade de um homem e de uma mulher poderem viver a doçura de um amor legítimo e verdadeiro, Pai. Os benefícios da comunhão de um homem com uma mulher santos em Cristo Jesus. Oh, que bênção, Pai. Vamos ser testemunhas destes milagres que ocorreram hoje, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém.